Olá, meus irmãos, que a paz e a graça de Deus esteja com cada um de vocês nesta hora. Eu sou Rubem Menezes, a maioria de vocês já me conhece, e eu estou aqui para conversar um pouco, refletir um pouco dentro da Palavra de Deus ou a partir da Palavra de Deus a respeito da experiência humana. O tema que eu escolhi para compartilhar neste momento é, na verdade, uma pergunta. Você está com medo? Sim, você está com medo? Por que esta pergunta? Nós estamos enfrentando uma situação no mundo, e particularmente aqui no Brasil, e nós não podemos ignorar o fato que é a presença do coronavírus. Não vou falar sobre ele, porque não é minha área, não é minha especialidade e seria uma irresponsabilidade falar sobre o vírus em si. Mas eu quero falar sobre aquilo que a presença dele tem causado em nosso meio. É muito comum e é natural que as pessoas estejam com medo num momento como este, porque é próprio do ser humano, faz parte da natureza humana, temer aquilo que desconhece. E nós estamos falando de uma realidade que é nova no mundo inteiro e que, portanto, pouco se sabe a respeito desse vírus, pouco se sabe como lidar com ele, pouco se sabe dos seus efeitos, pouco se sabe do seu poder de ação. E isso tem causado medo nas pessoas. E muitas das vezes os cristãos, por serem cristãos, preferem negar que têm medo, que sentem medo ou que estão com medo, porque acham que se admitir o medo, isso é a mesma coisa que reconhecer uma falta de fé ou uma falta de confiança em Deus. Mas nós queremos aproveitar justamente esse ensejo do que está ocorrendo para refletir um pouco sobre essa questão do medo. E então a nossa pergunta torna-se bastante pertinente. Você está com medo? Quero crer que boa parte da população, se não toda a população, está com medo. O medo faz parte da natureza humana. O medo faz parte da experiência humana. Quando nós assim afirmamos, nós estamos nos referindo àquele medo que nada mais é que um estado emocional provocado pela própria consciência humana diante do perigo. Quando nós temos esse medo, que é esse alerta a respeito de um perigo iminente, a respeito da presença de um perigo, de tudo aquilo que possa pôr em risco a nossa segurança, a nossa própria sobrevivência, a nossa existência enquanto ser humano e enquanto espécie, então esse medo é natural. Esse medo faz parte da nossa natureza. Todo ser humano tem medo a partir dessa concepção que nós estamos apresentando. Então, para começarmos essa nossa conversa, nós queremos ler um trecho da Escritura que está no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Noutras versões diz, porque Deus não nos deu espírito de medo. Não parece uma contradição nós estarmos agora mesmo começando uma conversa sobre medo e dizendo que o medo é natural, é próprio da natureza humana e que todo ser humano sente medo e que todo ser humano tem medo, e ao mesmo tempo estarmos lendo uma carta
que Paulo escreveu ao jovem discípulo Timóteo, onde ele diz que Deus não nos deu espírito de medo. É preciso fazer a diferenciação. Existem medos e medos, ou seja, existe aquele medo que é próprio da natureza humana. É aquele medo que nos faz nos tornar prudentes, cautelosos, precavidos diante do perigo. É aquele medo necessário à preservação da nossa vida, à garantia de segurança. Esse medo é necessário, ele tem que existir em nós. Nós não podemos perder esse medo, porque então seria temerário, nós estaríamos colocando em risco a nossa própria vida, a nossa própria sobrevivência, a nossa própria existência. Mas quando o apóstolo diz que Deus não nos deu espírito de medo, não é desse medo que ele está falando, mas é daquele medo patológico, é daquele medo que nos engessa, que nos paralisa. Nós temos um exemplo disto para citar em Mateus capítulo 28, no versículo 4, naquele momento em que Jesus é ressuscitado, o anjo aparece e os guardas que estão ali de prontidão para cuidar que ninguém roube o corpo de Jesus, diz a Escritura que durante essa aparição, durante essa manifestação sobrenatural, os guardas com medo ficaram muito assombrados e como mortos. Esse é o medo que não é natural. Esse é o medo que é patológico. Eles ficaram assombrados e como mortos. Por quê? Porque o medo patológico, ele paralisa, ele engessa as pessoas. É natural que as pessoas hoje sintam medo de contrair a doença, e uma doença desconhecida até o momento, uma doença de quem pouco se sabe ou do que pouco se sabe. É natural que tenha medo, mas permitir que esse medo cresça, que esse medo se desenvolva, a ponto de impedir a pessoa de viver a sua vida, a ponto de impedir a pessoa de viver com naturalidade, então esse medo é patológico. E esse medo, Paulo está dizendo, Deus não nos deu. Não é o tipo de medo que tem que estar em nós, não é o tipo de medo que nós devemos aceitar que esteja em nós, porque esse não é o medo que Deus colocou em nós, não é o medo que Deus quer que esteja em nós, porque isso impede a ação, impede a própria ação de Deus, porque esse medo anula a fé, esse medo bloqueia a fé, ele paralisa o ser humano, ele impede que o homem haja. Agir em que sentido? Agir no sentido de preservar a sua própria vida. Nós estamos hoje vivendo uma situação em que as pessoas, por causa do vírus novo e, portanto, desconhecido, estão entrando num desespero. É uma verdadeira histeria. As pessoas têm medo de ficar doentes, e não só de ficarem doentes, mas o pior, tem medo de morrer. Mas a morte, ela é inevitável a todo aquele que nasce. A partir do momento que um ser nasce, ele está em processo de mortificação. O medo da morte não impede de morrer. O medo da morte vai impedir a pessoa de viver. Então, ao invés de ficar com esse medo, a pessoa tem que se prevenir, tem que se cuidar. E o que a Escritura está nos dizendo é, irmãos, prestem atenção. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Esse medo patológico é uma covardia, porque ele impede a pessoa de enfrentar o problema. Ele impede a pessoa de agir para resolver o problema.
Nós precisamos conduzir a nossa vida dentro de um determinado nível de normalidade a partir da nossa própria crença, da nossa própria fé. A pessoa com medo, o medo exacerbado, o medo exagerado, o medo patológico, ela não enxerga saída, ela não enxerga solução. Daí ela entrar em pânico. Daí ela entrar em desespero. Mas a fé é justamente o oposto a tudo isso. A fé é a firme convicção daquilo que eu não estou vendo, mas que eu espero. Nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que ser precavidos, nós temos que nos cuidar, nós temos que ser prudentes, mas nós não devemos ser covardes. Nós temos sim que enfrentar o problema e enfrentar da melhor maneira possível. E isso não é só para esse quadro que acomete o mundo nesta hora, neste momento, e que causa uma verdadeira histeria, um verdadeiro terror. Nós precisamos levar essa compreensão para todas as áreas da nossa vida. O medo de enfrentar o desconhecido, muitas das vezes, impede as pessoas de galgarem melhores posições no mercado de trabalho, porque tem medo de enfrentar novos desafios. O medo das pessoas de enfrentar o desconhecido impede muitas das vezes ao jovem, à jovem, de ter um casamento feliz. Porque muitas das vezes ele reflete, se espelha lá no passado, aquilo que aconteceu com seus pais que se separaram, aquilo que aconteceu com seus pais que foram infelizes no casamento. E então isso gera um medo de enfrentar o mesmo problema ou coisa pior, e então se abstém de viver uma experiência extraordinária e feliz no matrimônio, no amor, por assim dizer, ou se preferir dizer. Muitas das vezes a pessoa deixa de enfrentar uma situação difícil, não é porque a situação em si não pode ser superada, mas é porque ela tem medo de fracassar. Então, antes mesmo que o fracasso ocorra, pela tentativa com resultado negativo, resultado desfavorável, a pessoa já fracassa só pelo medo de fracassar. Então ela não tenta, ela deixa de lutar, ela deixa de enfrentar a situação difícil. O que a Escritura está nos alertando é que o medo, embora fazendo parte da vida humana, ele é essencial para que você possa se prevenir, se precaver, evitar o perigo, evitar se expor ao perigo. Contudo, esse medo não pode ser exagerado. Pessoas que hoje, por exemplo, não estão lavando apenas as mãos com álcool em gel, mas estão lavando o rosto, lavando o corpo. Esse medo é exagerado, esse medo é exacerbado. A pessoa, na tentativa de evitar um problema, um mal, causa para si mesma um mal maior. Muito pior, muitas das vezes, do que aquele que ela tenta evitar. Já temos tido casos aqui no nosso país de pessoas que têm sofrido queimaduras, literalmente falando, porque verdadeiramente se banharam de álcool pelo medo de contrair um vírus. Nós precisamos nos acordar a respeito destas coisas. A Escritura nos mostra que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, extremamente desafiadores. E nós já vivemos esse tempo. Não é agora por causa do coronavírus. Nós já vivemos tempos desafiadores desde há muito tempo. Hoje eu estou neste momento em Manaus, no Amazonas, onde nós já temos 2 mortes oficialmente confirmadas
como sendo causadas pelo coronavírus. No entanto, diariamente, aqui em Manaus, eu digo diariamente, porque isso ocorre de domingo a domingo, diariamente, no mínimo, 2 pessoas são assassinadas pelo crime organizado. Isso todos os dias. Só que em Manaus. No estado inteiro, segundo as autoridades da área, 2 pessoas morreram vítimas do coronavírus. 2 no estado inteiro. No entanto, o crime organizado mata 2 pessoas todos os dias só na cidade de Manaus, sem falar no resto do estado. E isso é, no mínimo, todos os dias. Então nós já vivemos tempos difíceis. Nós já vivemos com o perigo. Já convivemos com ele todos os dias e não é de hoje. Nós não podemos engessar a nossa vida. Não podemos paralisar a nossa vida. Temos que continuar fazendo planos, nós temos que continuar estabelecendo metas, nós temos que continuar tendo objetivos na vida. Por quê? Porque a vida não acabou. Hoje nós estamos recebendo também pela internet uma enxurrada de profecias apocalípticas. Não quero dizer que Deus não revela, mas quero dizer que muitas das vezes o medo nos faz ouvir e ver coisas que de fato não estão ali. O medo nos faz enxergar coisas que não estão ali. O medo nos faz ouvir coisas que não estão ali. Temos que tomar cuidado com isso. E temos que nos voltar para a Escritura. São tempos difíceis, são. Tempos trabalhosos, na verdade, são tempos difíceis, desafiadores. É disto que Paulo está falando. E nós já vivemos isto no nosso país desde há muito tempo. Nós convivemos com a corrupção, que todos os dias tira dinheiro do bolso do trabalhador. Já convivemos com isso, todos os dias. Nós convivemos com uma situação calamitosa no nosso país, que é a alta taxa, o alto índice de desemprego. E que agora, com essa proliferação do coronavírus, esse índice de desemprego só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Nós precisamos, então, perguntar: o que é que Deus quer nos mostrar com tudo isso? O que é que Deus está nos mostrando com tudo isso? Temos medo? Sim, temos medo. Mas o medo não pode ser paralisante. O medo não pode nos engessar, nos impedir de viver a vida, nos impedir de sonhar, nos impedir de realizar tais sonhos, de nos impedir de planejar o futuro. Mas e se Jesus vier amanhã? Possa ser que venha hoje, mas isso não me impede de planejar o meu futuro, porque ele pode vir hoje, mas ele pode vir daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100, 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, eu não sei. A Escritura diz apenas que Jesus vem cedo, certamente cedo vem. Mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós. E se nós considerarmos isto como uma verdade, porque é a palavra de Deus e, portanto, é verdade, então faz pouco mais de 2 dias que Jesus esteve aqui. Porque faz pouco mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui. Então, por que esse desespero todo? Agora, que ele vai voltar, particularmente eu creio que vai, mas se você me pergunta quando, será agora? Não, eu não sei, nem ele sabe, porque ele disse que o dia e a hora nem o Filho do Homem sabe, só o Pai que está nos céus. Então como é que tem profetas por aí já sabendo quando ele vai voltar?
se o próprio Jesus disse que ele não sabia nem o dia e nem a hora? Isso é uma particularidade de Deus. E de fato não importa que dia ele vem. A questão é, você estará pronto quando ele vier? Você estará preparado quando esse dia chegar? Porque o importante não é eu saber quando isso vai acontecer. O importante é eu estar pronto para quando esse dia acontecer. Então é claro que estamos com medo diante de toda uma situação que traz o caos, que gera o caos, traz a calamidade para a sociedade. Não é só na questão da saúde pública, mas é na questão da economia. Na questão da economia. Tem pessoas que pagam aluguel e essas pessoas estão ficando desempregadas por causa desse coronavírus. Pessoas que estão não desempregadas, mas estão em quarentena e os seus patrões suspenderam o pagamento de salário até 30 de abril. Como que essas pessoas vão ficar? Como que essas pessoas vão manter suas famílias? As crianças que não estão na escola porque estamos em quarentena, tem que ficar em casa. Mas e aquelas pessoas onde pai e mãe trabalham e não podem ficar em casa porque não estão em quarentena, porque trabalham em serviços essenciais? Às vezes são policiais, trabalham na segurança, são socorristas, às vezes trabalham em drogarias, trabalham em supermercados, trabalham na área da saúde, enfim. Trabalham em companhias de água, trabalham em companhias de eletricidade, em companhias de comunicação, seja ela da natureza que for. Como que ficam essas famílias? Como que essas crianças são assistidas já que as escolas estão fechadas? É claro que por uma necessidade imperiosa, mas isso não muda o fato de que os pais continuam trabalhando. E essas crianças como ficam? Onde? Com quem? Tem aqueles que podem pagar alguém para cuidar dessas crianças, mas a grande maioria não pode. Não pode. Então, claro que isso gera medo. Como é que vai ficar essa família? Como é que vai ficar amanhã essa família? Isso gera medo. Mas nós não podemos exagerar no medo. Nós não podemos exacerbar o medo. Porque se ele é exagerado, ele passa a ser falta de fé, falta de confiança em Deus. E o que é que a Escritura diz a nós sobre isso em Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar em Deus é entregar nas mãos dele a situação e a tua própria vida e descansar. Deixe que ele cuide. Não queira saber mais do que Deus como lidar com a situação, porque ele é que é Deus, não você, não ele. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, estribar-se é apoiar-se. Não se apoie naquilo que você acha que sabe. Apoie-se no Senhor, confie nele. Confie nele. Seja prudente. O medo que é natural nos leva a ser prudentes. Seja prudente, mas não seja um covarde. Quem é o covarde? O covarde é aquele que denota, que demonstra ausência de coragem. Coragem para lutar, coragem para enfrentar o problema. Deus não nos deu espírito de covardia, mas ter medo é natural. Faz parte da natureza humana. Ter medo exagerado, exacerbado, não é natural. Não faz parte da natureza humana.
porque é denotação de falta de fé e de confiança em Deus. E nesse momento, o que nós mais precisamos é demonstrar a fé que sempre pregamos, é demonstrar a confiança em Deus que sempre falamos que tínhamos e que anunciamos a plenos pulmões por aí que temos. Essa é a hora de provar na prática o que é confiar em Deus. Então, que Deus nos ajude, a partir desta reflexão, a tomarmos uma atitude mais firme, mais segura, diante dos desafios que agora estão sendo impostos a nós, diante dos desafios que se apresentam a nós. Medo faz parte da natureza humana. Lembre-se sempre disso. É necessário para a preservação da vida. É necessário para preservar a segurança e o bem-estar, a própria sobrevivência humana. Mas medo exagerado engessa, impede de viver, impede de crescer, impede de realizar, impede de vencer. Não é o medo que Deus tem nos dado. Deus não nos deu espírito de medo. Esse medo patológico, que é a covardia, esse espírito Deus não nos deu. O que é que Ele espera de nós? O que é que Ele quer de nós? Que confiemos nele e que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, naquilo que pensamos que sabemos, mas que não sabemos. Porque quem sabe todas as coisas e como resolver a situação é Ele. Então é nele que temos que confiar. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.